Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live aqui do nosso canal do Círculo Virtuoso da Medicina. Sou Wilder Sidney, para quem não me conhece, e aqui junto com meu sócio, meu parceiro, meu colega médico, Dr. Arthur Ribas, a gente fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que, infelizmente, a escola médica não ensina, mas que faz total diferença para o médico que quer trilhar ali o caminho do atendimento particular, fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantão como principal fonte de renda. E hoje a gente vai ter a presença ilustre aí de uma colega médica, a doutora Natália Valente, que ela vai falar um pouco dela, né, sobre como ela tem lidado aí com a questão do marketing, né, como gravar vídeos. Olá, Olá, Natália! Tudo bem? tudo bem? Seja bem-vinda, que prazer, que honra. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço. Sempre uma honra, Wilder, sempre uma honra. Obrigada. Então, uma das coisas que a nossa audiência pediu agora, Natália, a gente rodou uma pesquisa com eles e, sem dúvida, realmente ficou muito claro para a gente que um dos principais desafios, né, para todos nós, que é quando a gente decide ali trilhar pelo caminho do atendimento particular, né, aprender a atrair o cliente para o nosso atendimento particular, um dos principais desafios é essa questão do marketing, né, gravar vídeos, né, se expor, né? Eu sei E, bem disso. pois é, exatamente por saber bem disso, né, que eu pensei, poxa, ao invés da gente só ficar falando, porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é um aluno nosso, uma pessoa que teve ali uma transformação, né? E eu pensei imediatamente em você, porque uma das coisas mais bacanas, Natália, do meu trabalho aqui, do nosso trabalho, mais do que a gente transformar a nossa própria vida, é ajudar as pessoas a transformarem as próprias vidas e a transformarem a vida dos seus pacientes. Então, é um ganha, ganha, ganha muito bacana. Então, por isso que eu pensei em te convidar para que você fale um pouquinho da sua trajetória, para que você dê umas dicas aí do que funcionou para você. Obviamente, a gente sempre fala isso, né? Não existe receita de bolo. O que existe é você pegar os fundamentos e adequar para o que você para a sua personalidade, enfim, para o que você acredita. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho quem é a doutora Natália Valente, falar um pouquinho da tua trajetória acadêmica e profissional, para a gente começar nosso bate-papo, tá bom? Ok. Então vamos lá. Boa noite, gente. Bom, me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista em medicina da dor e em acupunturiatria, que são duas especialidades aí bem diferentes, né? São poucos aí no Brasil. E antes de começar, na verdade, a faculdade de medicina, eu já tinha começado a estudar um pouco de medicina chinesa. E foi isso uma das coisas que me levou a fazer medicina, para poder entender coisas que não eram explicadas. Enfim, nessas coisas que eu estudei sobre medicina chinesa, né? E quando Uhum. eu comecei a fazer a faculdade, desde cedo eu notei, eu me, na verdade, eu tive afinidade com os pacientes portadores de dores crônicas, por ver que eles precisavam de uma atenção diferenciada e que essa atenção ela não existia, né? Não existia uma coisa diferenciada, não existia algo específico, individualizado ali para eles, né? Então, Uhum. logo no primeiro ano da faculdade, eu já entendi que isso me fazia brilhar os olhos e já fundei a liga acadêmica lá na minha faculdade e me dediquei a estudar isso durante praticamente toda a minha formação. E foram os projetos de pesquisa, foram os trabalhos, foram os artigos, foram os congressos, os eventos. E eu já tinha certeza de que era com isso realmente que eu queria me especializar, com que eu queria trabalhar. Eu tinha que escolher, no caso, qual era o meu pré-requisito para poder entrar na residência de medicina da dor, né? E aí eu Uhum. escolhi fazer acupuntura visando aquilo que eu entendia que era é, o meu, o meu ideal de propósito, assim, né? De poder tentar
fornecer um atendimento que eu considerava ser o ideal ali naquele momento. Basicamente é isso. Cara, que massa, eu não sabia disso. Legal. Então, tipo, a medicina da dor, ela foi uma coisa que foi decidida, foi planejada antes da faculdade, antes da residência. Que legal. Pois é. Antes de eu Que fazer a legal. residência de acupuntura, eu já sabia que eu queria fazer residência em medicina da dor. E aí eu tinha os pré-requisitos para escolher, escolhi fazer acupuntura e graças a Deus eu sou extremamente satisfeita e realizada nessas áreas que eu escolhi. Então fala um pouquinho aí. Então tu fizeste residência em acupuntura, depois fez medicina da dor e aí começou a trabalhar. E como é que foi a tua vida aí trabalhando, por onde tu passou? E aí, Então, se já puder adiantar, e tu já fala em que momento você conheceu a gente e o que você estava buscando. então, eu terminei a residência e já comecei a trabalhar, né? E como a maioria dos colegas, né? A ideia é você começar a dar plantão, né? Uhum, uhum, Começar a atender aí na sua especialidade em clínica popular, atender no plano de saúde, que é onde você vai ter volume de paciente, né? E aí, uhum. essa situação aí, acho que não estava numa situação muito diferente da maioria. A gente começa a pegar uma série de empregos, né? Cheguei aí no ponto que eu estava trabalhando em 7 locais diferentes. Caraca, Cada, 7? cada dia da semana era um, tinha dia da semana que era 2. E, enfim, aí a gente fica naquela de pouca satisfação, na verdade, né? Porque, Uhum. assim, eu tava de um jeito, assim, que, nossa, eu chegava em casa e eu não queria mais trabalhar. E, assim, eu não me conformava com isso porque, poxa, eu escolhi especialidades que eu amo. E por que tá acontecendo isso? Por que eu não tô satisfeita? Por que eu tô o tempo todo cansada? Por que eu tô o tempo todo reclamando, né? Uhum. E assim, de fato, eu não estava trabalhando só na minha especialidade, porque eu também dava plantão de clínica geral, né? Ou seja, tu tinha feito toda uma formação, tu tinha feito todo um esforço, um sacrifício, e E aí acabou que terminou as especializações e voltou, digamos assim, né? Entre aspas, voltou para a porta, né? Para dar plantão ali como um clínico geral. isso. E assim, nas clínicas onde eu estava atendendo na parte de especialidade, eu tinha volume de paciente, né? E era isso que garantia um bom retorno financeiro, né? Você atende muito paciente, você fica atendendo um atrás do outro, atendendo em 7 locais diferentes também, se não tiver um retorno, né? Uhum. E, mas aí, assim, depois de um tempo, depois de alguns meses, começaram a vir os problemas com os convênios, né? Porque como eu trabalho com procedimento e com consulta, aí ficava naquela situação que, paciente tal é do convênio X, o convênio X cobra a consulta, não cobra o procedimento, ou então cobra o procedimento e não cobra a consulta, então você tem que atender sem fazer consulta, e aí você atende paciente, não faz consulta, e aí depois Que onda. passa uma coisa despercebido, né? Enfim, você acaba meio que se prestando a situação de atender conforme a música deles, né? Você E se submete, né? Você você se submete. acaba tendo que abrir mão de coisas que são importantes, né? Para poder ter aquela fonte de renda. Não, e aí eu comecei a ficar muito insatisfeita com isso, sabe? Porque não era aquilo que eu imaginava que seria, não era aquilo que eu tinha planejado. E aí eu comecei a ficar me questionando sobre o que fazer, né? Mas assim, quando eu conheci o CVM, eu não estava assim procurando nada específico, porque eu estava tão perdida, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu só queria um direcionamento de alguma coisa que eu nem sequer sabia o que era. E aí, procurando um pouco a respeito disso na internet, encontrei vocês. Fiquei, na verdade, bem na dúvida no início, sabe, Wilder? Porque quando a gente vê também essas propagandas na internet, né, a gente fica se questionando se é aquilo mesmo que está sendo prometido, será que não é propaganda enganosa? Enfim, é um investimento que você faz, né? É um Uhum, investimento uhum. que você faz. Então,
será que vale a pena realmente investir e tal? E aí eu fiquei postergando, ia lá, ficava namorando, olhava e não decidia. Acabou que eu ainda entrei nos 45 do segundo tempo, né? Tu participaste de mais de uma semana do CVM, por exemplo, ou tu participou só de uma? Não, participei só de uma, participei da primeira. Participou da primeira. Show. Foi. Participei da primeira, só que eu não tomei a decisão de pronto. E aí eu entrei ali nos 45 do segundo tempo, exatamente porque eu fiquei nessa dúvida, mas aí eu decidi assim, eu vou realmente vou pagar para ver se realmente o que eles estão falando vale a pena para mim. Quais eram as tuas dúvidas e o que tu fez foi que te fez decidir, não, eu acho que vale, que eu vou confiar nesses dois garotos aí? Então, as minhas principais dúvidas eram, vale a pena o custo-benefício do investimento, né? Porque eu vou investir um valor que não é um valor baixo para ter alguma coisa que tem que valer a pena, né? Tem que ser uma informação, tem que ser um curso que realmente faça diferença para mim, porque não adianta eu investir, pagar por uma coisa e eu sair desse curso do mesmo jeito como eu entrei. Então, o que me fez decidir, na verdade, foi conhecer um pouco mais sobre vocês, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou a decidir. Eu fui assistindo vídeos e lendo ali aqueles e-mails, e aquilo ali me deu uma certa confiança em vocês, pessoas, né? E aí eu decidi entrar no barco junto. Show. Natália, eu lembro que uma das nossas primeiras lives, né, que a gente faz umas lives com os alunos, me chamou muita atenção quando você falou que vídeo era uma coisa que tu não iria trabalhar. Tipo, já era uma coisa que estava muito decidida e tudo mais. Me chamou a atenção aquilo. E ver que hoje, né, tu tá fazendo live aí praticamente toda semana, produzindo vídeos, e eu queria que a gente entrasse na essência do conteúdo dessa live falando disso. Como que você superou, né, o que você fez, quais foram as ferramentas que você buscou para vencer esse medo aí, ou para vencer esse receio, esse bloqueio, seja lá o que for, na sua perspectiva? A principal coisa, no fim das contas, eu vou dizer que foi, assim, vocês conseguiram me mostrar a importância real em se fazer, para que eu pudesse, pelo menos, tentar, né? Acho que essa foi a primeira coisa, porque senão eu nem teria tentado, né? E quando eu falei assim, eu não vou gravar vídeo, e o que eu pensava era que, assim, poxa, eu sou médica, não sou jornalista, não sou blogueira, e eu não preciso, eu não me formei em medicina para estar gravando vídeo. Então, e faz sentido, isso faz sentido mesmo, né? É um argumento plausível. Eu falei isso assim para você e na verdade a sua resposta me surpreendeu, porque eu imaginei que você fosse dizer, ou tipo, não, você tem que fazer, essa é a única opção, então você fosse dizer, não tem problema, que era o que eu queria, na verdade, ouvir. Mas você falou, então você tem que buscar uma outra estratégia que seja semelhante. E algo que se adapte a você, porque é assim que vai ser a melhor forma de você transmitir a sua mensagem, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. O que eu posso fazer de diferente, que não seja ficar postando foto e nem gravando vídeo? E eu comecei a pensar, e eu não conseguia achar outras opções. E aí eu fui, enfim, peguei o celular, tava aqui sem fazer nada, tipo, vou gravar aqui alguma coisa, falando, né? Eu comecei a fazer isso. E assim, nossa, as primeiras tentativas foram assim, nossa, terríveis. E eu me convencia cada vez mais que eu não fui feita para isso, sabe? E até que nesse processo houve lá a promoção do mentoreamento, né? E quando você falou que, bom, para você poder ganhar o mentoreamento, você teria que gravar o vídeo e escrever o texto, aí eu pensei, poxa, eu não posso desistir sem tentar. Mesmo que meu vídeo fique muito ruim, eu tenho que pelo menos tentar. E assim, eu comecei a gravar e eu lembro que estava esgotando o prazo e você até me mandou uma mensagem, né?
perguntando se eu não ia enviar o vídeo e tal, mas assim, eu tinha gravado, sei lá, 10 vídeos e todos ficaram muito ruins. Até que chegou um dia antes do prazo, não, no dia final do prazo. E aí eu gravei mais 3 vídeos. Eu falei, gente, eu tenho que enviar um vídeo, eu não posso deixar de participar. E assim, eu já tava tão sem paciência, porque todo vídeo que eu gravava não ficava bom, na minha opinião. Então, eu gravei mais 3. E o último que eu gravei, eu olhei assim pra ele, vai assim mesmo, até porque saiu tão ruim. E como tinha a parte do texto, eu pensei assim, não, pelo menos se meu texto estiver bom, vai que eu tenho uma oportunidade, né? Uhum. E surpreendi muito depois com o seu feedback do vídeo, Uhum. porque você falando que eu consegui transmitir no vídeo tudo aquilo que você tinha ensinado durante as aulas, e eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia ver isso, né? Uhum. Então, isso me surpreendeu bastante. Eu acho que foi um gás, assim, um ânimo para poder eu ultrapassar o primeiro obstáculo, sabe? E aí, a partir daí, eu já estava ali no processo de contratar a equipe de marketing, né? Para poder começar, enfim, a mudar a forma de trabalhar nas minhas redes sociais. E aí, quando ela me falou, assim, a respeito de como que a gente vai fazer a gravação dos vídeos e tal, e aí ela falou assim, vai gravando, que aos poucos você vai perdendo medo. Mas, Uhum. assim, isso para mim não, Não não dá funcionou. certo. Não funcionou. Uhum. E ela falava assim para mim. Ela falava melhor feito do que perfeito. Era isso que ela falava para mim. Uhum. Só que para mim não é assim que funciona. Acho que para outras pessoas pode funcionar assim. Para mim, se eu for para fazer, que Tem que seja ser bem bem feito. feito. Se for para fazer, que Uhum. seja bem feito. Não que eu precisasse ser jornalista de uma hora para outra, mas assim, existia alguma coisa que estava faltando, sabe? E eu Uhum. lembro que eu passei 3 horas para gravar o primeiro vídeo de 3 minutos. Isso porque eu travei de um jeito, travei de um jeito, meu Deus, que eu falei oi, e eu não conseguia nem falar. Eu me chamo Natália, eu falei. Nem isso eu conseguia falar. Eu travei de um jeito que é medo, realmente, né? Medo de enfrentar a câmera, sei lá. E assim, eu sei que eu gravei depois disso mais 2 vídeos e foi nessa mesma situação. Foi três muito, horas, tava sendo muito doloroso, muito difícil. estava Eu sendo lembro, muito doloroso, muito eu difícil. lembro que você me falou que essa pessoa, né, a agência que estava te ajudando, botava uma pressão ali no momento da gravação, né, que eu até te falei, mas não pode ser assim, não Uhum. precisa ser assim. E outra coisa, se você está pagando para alguém, está pagando para ela te ajudar, não para ela tornar o processo mais. Pois é. Tipo assim, ela ia falando assim, não, fica tranquilo, vai falando, mas assim, eu sequer conseguia falar. É igual virar para o paciente que está ali com um exame na mão, com laudo, lá no laudo colocando tumor, e você diz, fica tranquilo, fica tranquilo. É, Tipo, não funciona. são coisas que vão deixar a gente nervoso pela falta de prática. Para ela era simples, né? Mas para mim não era. E assim, foram 3 vídeos que eu gravei desse jeito. Foram 3 horas, 4 horas de gravação para conseguir tirar ali um vídeo de 5 minutos, 7 minutos, né? Então, Uhum. assim, quando era para gravar, nossa, aquilo ali já me deixava assim uma coisa assim, ai, gente, que saco, literalmente, desculpa a palavra, mas assim, eu tava ficando com ranço, sabe? Aquela coisa assim, gente, mas por que Uhum. isso? Eu tenho que conseguir fazer isso de alguma forma. E aí, o que que eu fiz? Eu parei para pensar sobre o que fazer para poder fazer dar certo. Porque eu realmente Uhum. já tinha observado que esses 3 vídeos que eu gravei, eles tiveram um retorno muito maior de comentários, de curtidas, de compartilhamentos, de vídeo salvo pelos meus seguidores, né? E era exatamente o que você tinha falado no curso, que o retorno era totalmente diferente, os vídeos que eu gravava e as outras postagens que eu fazia com fotos de modelos, né? Uhum. Então eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, né? E Uhum. aí eu parei e falei, gente,
se não tem uma outra forma, eu tenho que ir atrás de saber como que os profissionais fazem, né? E aí eu fui atrás de fazer um curso de gravação. Fui fazer um curso simples mesmo, não foi nada demais, viu, gente? Mas foi coisa simples mesmo, curso Pode até dar indicação online. Pode dar até indicação para os colegas. Pronto. O nome do curso chama Como Gravar Vídeos 3 vezes Mais Rápido. É um curso do Udemy. Udemy, exato. É um curso da Udemy, já tinha falado, né, pra você. Udemy. E assim, esse vídeo, ele me abriu, assim, os olhos de uma forma que depois que eu fiz esse vídeo, eu vi que, na verdade, não existia nenhum bicho de cabeça associado a esse processo de gravação, que, na verdade, o que faltava pra mim era técnica. Porque existem pessoas que esse processo de, assim, olha pra câmera e vai falando, que depois a gente edita, vai falando, vai falando. Isso dá certo para quem já tem um certo dom natural, para quem é mais extrovertido, né? Para quem já está um pouco mais acostumado com isso, mas para quem não é, para quem realmente trava, para quem é mais introvertido, não tem nenhuma afeição, não dá. E no caso, para mim, não dava. E eu não tinha técnica, então, assim, eu ficava sem conseguir sair do lugar e, assim, descobri que existe técnica para isso. Consegui utilizar essa técnica de forma fácil, que foram coisas assim que eu consegui assimilar e eu mesma consegui fazer tudo sozinha, sem auxílio de nenhum profissional de gravação e edição. Para mim, assim, foi o que mudou. E aí, nesse curso, ele fala sobre postura, ele fala como você movimentar as mãos, a questão de como você está olhando para a câmera, e ele fala, inclusive, da parte de teste, fala da questão do script, que isso é uma coisa que vocês também já tinham falado, né, no curso. E isso, Wilder, é uma coisa extremamente importante, porque, assim, vocês deram um direcionamento já porque vocês já sabiam o caminho das pedras, né? Mas, na verdade, estar com uma equipe de marketing que não compartilhava desse mesmo alinhamento que o de vocês, me atrapalhou aí no meio do caminho. Porque se desde o início ela já tivesse entrado comigo, compartilhando essa parte de técnica e me orientado a respeito de um script e tal, para mim teria sido muito mais fácil. Gente, é porque eu fiz tanto curso que agora... Aproveitou a pandemia para... Aproveitei a pandemia para poder me aperfeiçoar em tudo que fosse possível, mas eu fiz curso, assim, da parte de oratória, fiz curso da parte de marketing pessoal, né? Que, na verdade, esse curso de marketing pessoal, ele já aborda, ele aborda tudo que tem no CVM, só que não de uma forma voltada para o público médico, sabe? É uma coisa que é voltada para o público enfim, da parte de vendas e administração mesmo. Mas foi legal para mim, para fazer esse curso, porque eu vi como o curso do CVM estava ali completinho já, com tudo que eu precisava. E, assim, depois que eu consegui organizar essa parte da técnica, pronto, para mim facilitou demais. Facilitou demais e assim, agora eu consigo gravar vídeos assim, tipo, tem que gravar um vídeo, então peraí, me dá 10 minutinhos aqui que eu vou só gravar um vídeo aqui para poder postar no Facebook. E isso se tornou algo que eu já consigo inserir no meu dia a dia, no sentido assim de que não é algo que me atrapalha, não preciso passar uma manhã inteira para poder gravar um vídeo e não atrapalha, enfim, os afazeres e eu não preciso ter um horário específico para fazer isso. E, nossa, mudou completamente. Não te causa mais tanto sofrimento, né? Sim, com certeza. Show de bola. Se tu pudesse dar, sei lá, pensa em 2, 3 dicas para os colegas que estão aí com essa mesma barreira, além do curso, né? Você falou do curso, mas se tu já pudesse dar 1, 2, 3 dicas. Você falou do script. Então, o que seria o script? Fala um pouquinho do script e se puder dar mais 1 ou 2 dicas, seria interessante. Então, assim, o script, ele é uma orientação, né, sobre o que você vai falar no vídeo. E, assim, existem 2 formas aí de você fazer o script, né? Que seria, assim, você escrever ipsilíteres, o que você vai dizer, ou você fazer por forma de tópicos, né? E, assim, essa questão do script, na verdade, no
no curso que eu fiz de gravação de vídeo, ele disponibiliza para a gente um teleprompter. Que Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso, né? Isso foi uma coisa que no mentoreamento, o Wilder falou para mim, consegue um teleprompter, fala com a tua equipe de marketing para ver. A equipe de marketing não tinha um teleprompter e ela tinha dito assim, olha, mas teleprompter não é uma boa. Não vamos optar por isso. Desculpa, eu vou te interromper para fazer uma analogia com a comunicação do médico-paciente. É igual quando o paciente pergunta, doutora, mas e se ao invés de eu fazer tal coisa que você está falando, se eu fizer tal coisa, não adianta? E o médico, não, quem manda aqui sou eu, você vai ter que fazer como eu estou falando. É mais ou menos isso, né? Porque, tipo assim, as coisas têm que ser adaptadas, né? E, assim, para mim, era, assim, necessário ter um teleprompter, pelo menos no início, né? Então, assim, o teleprompter, para quem não sabe o que eu não vou dizer bem que é um dispositivo, porque como ele disponibiliza para a gente nesse curso, é um aplicativo que a gente abre no computador mesmo, e lá você coloca o texto, e aí você consegue adequar largura e velocidade com que esse texto vai rolando, e você vai lendo aquilo ali. É como o pessoal usa ali na TV Globo, no Jornal Nacional, vai lendo aquilo ali, né? Só que, assim, um teleprompter, ele é caro, né? Se você for comprar um teleprompter mesmo. Por isso que as empresas de marketing, se você não estiver contratando uma empresa top das galáxias, assim, a mais cara, ela não vai disponibilizar um teleprompter para você. E esse que ele disponibiliza para a gente nesse curso, que chama Como Gravar Vídeos 3 vezes mais rápido. Chama assim. Você abre no computador mesmo, e aí você consegue adequar isso aí na linha da câmera, né? E assim, se você for lendo, isso aí no início dá um conforto, sabe? Dá uma segurança maior. E você ir orientando, fazendo script, assim, para poder você saber sobre o que falar, para não esquecer de falar algum item importante. Mas, assim, agora eu já estou agora com a equipe do CVM, né? A equipe de marketing lá. E a proposta deles é fazer com tópicos. E, assim, como eu já desenvolvi uma prática com o teleprompter, utilizando o script completo, agora, para mim, falar por tópicos já é mais tranquilo, porque eu consigo ler aquilo ali e eu olho para um celular e eu não fico mais com aquela coisa, gente, mas eu tô falando com o celular. Eu ficava assim, eu tô falando com o celular e, assim, saía um negócio duro, saía um negócio, assim, sem naturalidade, autenticidade. E aí, agora eu tenho aqui um tópico, e aí eu vou falando assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou falar sobre fibromialgia, aí aqui boto o tópico. O que é a doença, fisiopatologia, tratamento, prognóstico, exames diagnósticos e considerações finais. E aí, assim, você lê o tópico e assim você vai falando, enfim, da cabeça mesmo, né? E assim, se você tiver à vontade com isso, é mais rápido, né? Hoje eu consigo gravar mais rápido utilizando os tópicos. Se for para fazer o script, você tem que demorar um pouquinho mais de tempo para poder escrever o script completo e depois passar o script para o teleprompter. Mas assim, no início, para mim, foi o que fez a diferença. Foi poder ter a oportunidade de usar esse dispositivo e a técnica que eles me passaram, né? Disso que eu já falei, de como olhar para a câmera, de posicionamento das mãos, de como você se posicionar. Uma outra coisa que eu fazia antes também, que eu não conseguia ficar parada. Eu não conseguia ficar parada, então eu ficava assim, ó. Ficava assim. Então, eu tinha que fazer umas edições assim, no vídeo, que eu ficava assim, para frente, para trás, para frente, para trás. E aí isso também foi algo que com o curso eu consegui organizar, né? Show. Natália, então assim, vamos lá. Só para a gente organizar. Você falou do script, que é importante para quem está começando a fazer um script ipsilitre com o teleprompter, é uma coisa que ajuda, legal.
Até coloquei um teleprompter que a gente usa aqui, um aplicativo que chama N-Prompter Express. É gratuito, você baixa lá na tua loja de aplicativos. Dá para usar no celular, dá para usar no computador. A gente usa no computador. A gente usa o teleprompter também, tá? Principalmente para os vídeos longos. Então, aí isso vai te destravar. Isso te destravou, né? E aí depois que você começou a fazer os primeiros, viu que tava dando resultado. E aí eu quero, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre como é que tá a tua vida agora. E aí você foi se sentindo mais à vontade, aí hoje você usa tópicos, que é o que a gente usa também. Nesse momento a gente está utilizando um tópico aqui, né, para fazer essa entrevista. Então, quando a gente tem um scriptzinho e a gente meditou nesse script um tempo antes, por exemplo, toda live nossa, antes da gente entrar ao vivo, eu e o Arthur, a gente... Uma hora antes, eu e o Arthur, a gente bate esse script. Tudo que você for fazer, se você se planejar direitinho, como a Natália falou, isso vai te dar uma tranquilidade, né? Vai te dando... E, obviamente, com o tempo, com o treino, você vai se familiarizando e vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente, na maioria das vezes, acha que é. E o mais legal é ver o retorno também, né, Natália? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque eu sei que tu atingiu 1.000 seguidores essa semana, não foi? Eu queria que tu me falasse um pouquinho do retorno do teu trabalho, porque para mim, pra gente, né, para todos nós aqui do CVM, ajudar médicos como você, que tem como missão, como propósito, ajudar a diminuir as dores, literalmente, das pessoas, cara, é algo que realmente nos enche assim, de motivação. Então, queria que você falasse disso, do impacto do teu trabalho, que foi uma das coisas também que a gente trabalhou, né, nesse tempo todo. Natália, o teu conteúdo vai ajudar muita gente. Só o teu conteúdo que tu tá gravando, um vídeo que você grava, que você não tô nem falando de utilizar o tráfego para impulsionar, não. Tô falando só de você postar. Você pode estar ajudando pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Do resultado dessa superação aí com os vídeos. Então, assim, a primeira coisa é que os vídeos, eles realmente trazem mais interação, né? Visivelmente, assim, exponencialmente. Nossa, eu não sei nem quantificar, porque eu não parei para fazer esses cálculos, sabe? Mas, assim, os vídeos que você grava, assim, mais espontaneamente, parece que as pessoas percebem. Eu não sei, mas percebe mesmo, né? A gente assiste vídeo, as pessoas percebem. Quando você grava vídeos mais espontâneos e aquela mensagem, ela sai de forma fluida, né? As pessoas, elas interagem, elas perguntam, elas respondem e, enfim, elas curtem mais, né? Compartilham e tudo mais. E a primeira coisa foi eu ver, assim, que teve vídeos, assim, que foram 40 compartilhamentos e eu ficava assim, gente, mas como? De onde foi que vieram esses 40 compartilhamentos? E aí eu ficava tentando me perguntar, assim, o porquê, né? E na verdade quanto mais espontâneo é o vídeo, mais tem essa interação. Engajamento, né? Né? Assim, foi isso que eu percebi. E por outro lado, a questão assim de que eu comecei a ter, Wilder, pessoas entrando em contato quase diariamente, de segunda a sexta, uma média assim, de uma pessoa por dia entrava em contato comigo, perguntando onde era a clínica, onde é que eu atendia, como é que fazia para marcar consulta. Só que, assim, isso não necessariamente se convertia em atendimentos, tá, gente? Porque existe toda aquela questão lá do que o Wilder fala lá no curso, da questão de você estar atingindo as pessoas certas, né? E, assim, o meu vídeo, ele teve abrangência para outros estados, para outros locais que não conseguiam converter em consulta, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar na parte do tráfego, né? Até o momento da telemedicina, né? Pois é. Pois é, exato, ainda tem essa, né? E aí, assim, começaram a ter esses retornos, né? De pessoas procurando sobre como que faz para marcar consulta e tal. E também tinham as pessoas entrando em contato só mesmo para falar, doutor, eu tenho dor tal e tal, não sei mais o que eu faço. E aí você vai lá e tenta dar aí uma ajuda, Um né? Uma direcionamento, né? um direcionamento. Às vezes a pessoa tá lá na cidade X e tipo, olha, eu não posso lhe ajudar, mas eu vou tentar entrar em contato com algum colega. Falar.
ela para o colega especialista que tenha lá na cidade dela, né? Então, isso são coisas que geram gratidão também, né? Por coisas tão simples, né? Simplesmente porque você passou um contato. Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção para essa parte aí, porque muitas vezes não fica muito claro para os colegas a importância disso. Tem um cara que chama Pedro Sobral. Quem quiser aprender mais sobre tráfego, para se aprofundar mesmo, pode seguir ele lá. Ele faz uma live toda semana, é gratuita. A gente ensina um pouco de tráfego por o que a gente aprendeu com ele. Mas ele fala o seguinte, que para você ter 100% de resultado, você precisa produzir um conteúdo de valor, que é ele fala que é em torno de 50% do seu resultado vai depender do conteúdo que você gera. Então, a Natália falou aí de alguns aspectos, né? Naturalidade, autenticidade, de produzir conteúdos que realmente o paciente, a pessoa, né, que tem acesso àquele conteúdo, realmente se sinta grato. E os outros 50% é 20% só de tráfego. Ele fala que o tráfego, olha só que interessante, ele ensina tráfego, mas ele fala que só é 20% a importância do tráfego é só 20%. 30% é o relacionamento que você dedica ali para as pessoas. Infelizmente, até alunos nossos, assim, muitas vezes não valorizam muito isso, apesar da gente falar. Então, uma dica valiosíssima é você tirar ali 15 minutinhos por dia, sabe? Se puder, 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, no horário antes do almoço, ali antes da janta, para interagir com as pessoas, sabe? Para responder, para as pessoas verem que não é um robozinho, é uma pessoa, que a doutora Natália existe, né? Que o doutor fulano existe. Cara, isso gera... É a mesma coisa de quem está interagindo com a gente aqui. Quando eu vou lá e eu respondo um direct e a gente recebe esse feedback, né? As pessoas, caramba, obrigado por ter respondido em áudio e tal. Então façam isso, sabe? Essa interação é importante. Não é só fazer o vídeo e esperar as pessoas marcarem a consulta. Você tem que criar um relacionamento, não é isso? Exato. E sabe, Wilder, essas 2 últimas semanas que passaram, eu tive um retorno, na verdade, que me deixou assim emocionada até, sabe? Porque eu estava compartilhando sobre um caso de uma paciente minha, de uma síndrome específica que está muito associado aos casos de fibromialgia, né? E para mim foi a primeira paciente. E ela foi o meu aprendizado, porque eu nunca tinha pegado uma paciente como ela e nunca tinha pensado nessa possibilidade diagnóstica, sabe? E aí a gente compartilhando sobre esse caso dela, a gente conseguiu alcançar tantas pessoas, isso teve uma repercussão tão grande de pessoas que tinham possivelmente a síndrome e nunca tinham sequer ouvido falar nisso, né? E aí foi aquilo que eu pensei, assim, sobre aquilo que você falava, assim, de você não pode se privar, você não pode privar as pessoas do seu conhecimento, né? Acho que era isso que você falava. E assim, eu ainda tenho, não sou a pessoa que tá lá mais presente gravando vídeos o tempo todo, ou stories o tempo todo, né? Eu tenho ali meus horários certinhos de gravar, o horário certinho de fazer as coisas e tal. Mas, assim, um momento que você se permite vencer, talvez, a timidez, né? Ou medo, né? Também, né? Porque nem sempre é timidez, é medo também. E fazer alguma coisa assim, você consegue alcançar pessoas que você nem imagina. Isso para mim foi tão gratificante, porque assim, as mensagens que eu recebi foram assim, do desespero, sabe? Doutor, e agora? Eu sinto isso, sinto isso, sinto isso. E algumas converteram em consulta, outras não, outras pessoas não eram daqui. Mas, enfim, eu tentei ajudar da maneira que eu pude, passei as informações da maneira que eu pude. E eu senti, assim, delas, pessoas que não eram minhas pacientes, ou não ainda, né? Mas uma gratidão muito grande por se disponibilizar a ajudar, a compartilhar informação, né? Basicamente isso. Show. São as coisas que o dinheiro não paga que são as mais valiosas, né? Então é isso. O que ela fez por você, você está fazendo por mim agora. Olha aí que legal. E a gente está aqui ajudando outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito bacana.
que a internet proporciona pra gente. Natália, o que mudou na tua vida depois do CVM? Vamos lá. Nossa, gente, mudou muita coisa. Acho que se eu fosse te responder isso assim, em uma palavra, seria perspectiva. Porque quando eu comecei o CVM, eu tava, assim, sem saber o que fazer, sem saber qual o próximo passo, né? Sem saber o que seria melhor. Se seria continuar do jeito que estava, ter paciência, né? E esperar o que era o previsto ali, né? 10 anos de experiência, atendendo plano de saúde, até você fazer seu nome, 20 anos para você poder montar o seu negócio, né? E, na verdade, assim, quando a gente começou conversando sobre tudo, acho que uma das coisas mais valiosas para mim, Wilder, foi ter tido acesso direto a você e ao Arthur, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu me proponho a fazer curso, alguma coisa assim, eu me proponho realmente a fazer e, enfim, quando vocês propõem a estudar alguma coisa, as dúvidas aparecem. Se eu tenho dúvidas, eu preciso que elas sejam sanadas, né? Eu tinha acesso direto a vocês para poder ir lá e perguntar e colocar a minha situação individual, né? Dentro de um grupo ali de tantos colegas, eu conseguia colocar o meu caso específico sobre a minha especialidade especificamente e ouvir de vocês a opinião. E assim, aquela coisa, quando eu coloquei para vocês a minha situação, que eu falava assim, mas você tá falando aí um bocado de coisa, mas a minha especialidade é assim e o problema é esse, não dá para resolver. E aí você veio para mim exatamente falando, nossa, mas a sua especialidade é assim, então esse não é o problema, essa é a solução. E aí isso para mim foi assim uma luz que acendeu, sabe? E a partir daquilo ali eu vi que tipo, a gente tinha uma situação que eu olhava por um ângulo como um problema e vocês estavam olhando por um outro ângulo a mesma situação como uma solução. Então, nossa, aquilo ali já era para mim assim. Existem oportunidades onde eu estou vendo obstáculos. Então, eu preciso mudar a forma como eu estou enxergando aí algumas coisas, né? Tem até um livro que chama O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. E, enfim, tantos livros também que vocês indicaram para a gente ler, né? Que também são extremamente construtivos do ponto de vista pessoal e profissional, né? E, assim, o ano de 2020, para mim, ele, a partir do momento que eu terminei o curso, o ano ele começou com uma perspectiva, com um objetivo totalmente diferente do que tinha se iniciado ali realmente em 1º de janeiro, né? Em relação não só à vida profissional, como à vida pessoal também, porque é uma mudança que exige uma organização completa, né? E, assim, tanto isso foi positivo para mim, que quando eu pensei, assim, que eu vou começar devagar, porque eu terminei a residência faz pouco tempo, então eu vou começar devagar. E eu conversei muito com o Wilder, principalmente aproveitando o mentoreamento, né? Assim, eu vou continuar atendendo convênio nessa situação e eu tô tentando começar a implantar atendimento particular, mas está acontecendo isso e tal. Acho que, assim, o fato de eu estar com uma percepção diferenciada me permitiu ver ainda mais outras oportunidades, né? E agora, diante da crise que surgiu com essa pandemia e tudo, acabou aparecendo uma oportunidade para mim. Agora estou montando a minha clínica. Olha aí. E assim, a clínica ela está sendo estruturada totalmente nos moldes de atendimento particular que foi passado para a gente no curso, né? Que, assim, na verdade, assim, o que vocês falam no curso não é nada novo, mas é uma mensagem organizada e é uma mensagem que ela faz, na verdade, girar uma chave na cabeça, né? Porque, assim, aquilo ali, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já tinha ouvido falar em algum momento, mas nunca tinham parado para pensar que aquilo ali realmente podia ser colocado em prática. Tipo, a maioria de nós entende um pouco sobre como fazer um atendimento de um paciente uma parada cardíaca.
Só que se a gente não tiver o ACLS de forma, se a gente não treinar, se a gente não tiver isso claro, se o paciente parar na nossa frente, aí eu hoje, se o paciente parar na minha frente, eu vou ficar pensando, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu faço massagem, eu aplico adrenalina. Então, o CVM é algo parecido, é um conhecimento estruturado, né? Um passo a passo. E assim, outra coisa, eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam em algum momento da vida em montar seu próprio negócio, migrar para o atendimento particular quando a gente estiver aí com uns 40, 50 anos, é mais ou menos isso que se pensa, né? Depois que você já tiver com muita experiência. E assim, eu pensava isso também. Mas, assim, não tinha nenhum plano para agora. E, na verdade, eu acho que vocês me ajudaram a externalizar um pensamento que eu deixava ali escondido, porque é aquilo que tinham me dito desde sempre, né? E, assim, ter o apoio de vocês e ter ali aquela coisa que eu sabia, assim, se eu precisar, eu corro para alguém que pode me dar, pelo menos, uma palavra, um direcionamento. E porque assim, o medo existe, né? O medo de você fazer alguma coisa errada, ele existe, né? Então, assim, o apoio de vocês para mim foi essencial, assim. E assim, não sei se a maioria das pessoas, eu acredito, na verdade, que a maioria das pessoas não tem esse mesmo tipo de apoio, né? Durante a faculdade, principalmente, ou durante a residência. Eu queria, então, a gente está se aproximando do final aqui, eu queria te dar uns feedbacks aqui, então, em público, que eu acho que é importante também, até porque eu acho que isso serve também como aprendizado, como inspiração para os outros colegas, né? Que é o seguinte, por que que você teve acesso direto? Porque você tem uma coisa, Natália, que é uma característica das pessoas que têm sucesso, que é acreditar e ir para cima, sabe? Então, você tinha o mesmo... Os outros alunos também tinham o mesmo acesso que você, só que você foi lá atrás. Então, você trazia as dúvidas, né? Você já tinha o não e ia atrás do sim, entende? Então, você tinha proatividade. Wilder, dá uma olhada aqui para mim, nesse programa de acompanhamento que eu fiz. Wilder, olha isso aqui, isso aqui. Ficava perreando toda hora, né? Se você quer deixar um educador, por essência, que é o meu caso, feliz, é fazer a tarefa, sabe? É demonstrar que você está interessado. É muito nítido ver isso, né? Esse padrão. Os colegas que têm mais resultado, eu não sei se eles estão aí, mas, por exemplo, o JP é um colega da turma 3, né, que é teu calouro. O JP tem uma característica parecida contigo, sabe? É aquela pessoa que interage, que pergunta. Que olha só que interessante, ele tem até ele foi o que falou que viu teu vídeo na linha vermelha lá e tal. Ele é tímido também, ele se auto-intitula tímido, mas foi uma das pessoas que mais ajudou os colegas, que deu feedback, que veio atrás, que interage comigo até hoje. Então, você conquistou o acesso, tá? Outra coisa, por que que eu mandei aquela mensagem? Natália, eu tô esperando teu vídeo. Porque eu via potencial. Eu via potencial em você e você... De novo, você foi lá e atendeu o chamado, né? E como é legal ver a tua evolução, sabe? Tipo, de ver o quanto que você superou, né? Tanta coisa, tantas barreiras, né? Tem os bastidores que a gente não vai falar aqui, mas inclusive foi por isso que você ganhou também lá o concurso de depoimentos, porque foi a evolução. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm a percepção de que é igual um paciente. Por que que você hoje faz a escala de dor? Hoje, o paciente chega com dor 10 e você acompanha ele com a escala de dor, depois de um mês, ele vê que ele está com 8, ele vai conseguir ver a evolução. Às vezes, a pessoa ela acha que não evoluiu, mas, poxa, ela pode ter evoluído bastante. Não é só o resultado. Não é que você, por exemplo, hoje já está faturando, né, enfim, acima de 30 mil reais, por exemplo, que é o que a minoria hoje dos médicos fatura. Mas é que você saiu de um ponto e evoluiu de forma exponencial em alguns meses. Então, eu quero, de público, te parabenizar por isso, pelo seu esforço. Se a nossa formação tradicional valorizasse mais o esforço e menos o talento, né, a gente estaria em outro nível de sociedade, sabe? Não é... Todos nós, eu acredito que todos nós temos, alguns mais, outros menos, facilidade para algumas coisas, mas o que eu mais acredito é que o esforço vence o talento. O esforço diário, a disciplina, o trabalho, e você é muito disciplinada também, você é muito organizado, então
parabéns por ter evoluído tanto. Você está só no começo da sua trajetória. A gente vai ter a oportunidade de fazer outras entrevistas, se Deus quiser. Enfim, inspirando muito mais as pessoas, né? Como você inspirou hoje. Obrigado. Eu queria que você desse a sua mensagem final aí para os colegas, principalmente, o que você diria para quem está aí com esses... querendo, por exemplo, começar a fazer o seu marketing, gravar seus primeiros vídeos, né? O que você diria para essas pessoas? Gente, eu acho que assim, os obstáculos, muitas vezes eles estão na mente, né? E assim, eu sempre me dizia como alguém que não gravava vídeo, não postava foto, eu não gostava de me expor em redes sociais de forma nenhuma, nem no meu próprio Instagram pessoal, era raro eu colocar alguma coisa. Então, assim, o obstáculo, ele pode ser superado e sim, você é mais capaz do que você imagina. E se você não tem o dom natural, não tem problema. Se as pessoas disserem que você não dá certo, vá atrás de aprender com quem tem para lhe ensinar a respeito, procure técnica, procure se informar. E assim, eu tenho muito, muito a agradecer pelo ensinamento do CVM, porque para mim foi um grande diferencial. E assim, eu acho que se você está realmente disposto a mudar realmente o padrão de pensamento, a mudar o que você está fazendo, porque também não adianta você estudar, fazer curso, investir e continuar agindo da mesma forma, né? Então, se você se propõe a fazer, então vai lá, mergulha de cabeça. Se você estiver disposto a aplicar aquilo ali e, enfim, enfrentar os novos desafios que vêm pela frente, então esse é o momento, aproveita. Eu tenho certeza que vai dar certo. Acho que esse é o momento. Show de bola. Gratidão, Natália. Sucesso, parabéns. Eu queria finalizar essa live aqui com uma frase atribuída a Nelson Mandela, que está publicada lá no nosso Instagram. Nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. Então, voa, Natália. Um abraço. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.